Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, gente, hoje o vídeo é o seguinte: depois de 4 meses, né, sem ir ao culto presencial, porque tava tendo os cultos live, né? Hoje é o primeiro domingo, gente, que eu volto ao culto presencial. Lógico que com muitos cuidados ainda, usando máscara. Chegou na igreja, já tem lá a mesinha que o pastor já mostrou pra gente como vai ser os procedimentos com álcool em gel, tem um paninho lá no chão com que boa pra gente limpar os pés. E os bancos bem longe um do outro, né? Cadeira individual para sentar. Então a gente tô muito feliz mesmo, porque acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem ir na igreja, né? Igual a gente ficou dessa vez. Lógico que as pessoas que têm acima de 60 anos, que têm problema de saúde, eles pediram para não estar indo ainda e nem levar crianças, né? E ter cuidado, né? A gente também tem que ter cuidado, porque ainda tá na crise ainda do Covid, então a gente tem que ter alguns cuidados, mas eu tô muito feliz, gente, porque é uma alegria estar na casa do Senhor, né? Então, gente, é isso. Vamos lá pra casa do Senhor, louvar o Papai do Céu. E na volta, gente, eu vou contar mais um pouquinho da minha história pra vocês. E não perca o vídeo de hoje. Beijo e vamos lá. Então, pessoal, cheguei do culto agora mesmo, né? Tava jantando ali um pouquinho com meus filhotinhos. Hoje eu vou contar pra vocês a minha história, né? De onde eu vim, a minha família. A minha família, gente, é uma família muito grande. Nós somos em 6 filhos, né? Eu tenho 5 irmãos, somos em 6 filhos, que são 3 mulheres e 3 homens. A minha infância, gente, foi uma infância assim que eu falo que, graças a Deus, foi uma infância muito feliz, sabe? Eu fui uma criança feliz. Tivemos muitas dificuldades, porém tivemos também muitas alegrias. E vim de família grande, gente, tem assim os seus pontos bons e tem os seus pontos ruins, né? Mas a maioria são pontos bons. E o que que acontece? Quando eu era criança, tem a minha irmã Adriana, com 51 anos de idade, que é a mais velha. Depois vem o Rogério, que tem. Acho que o Rogério vai fazer 50 anos esse ano. Tem o Sidney, que vai fazer 49. O Henrique, 43. Eu vou fazer 40. E a Sara, minha irmã, que vai fazer 38 anos, que é a caçulinha. São 3 mulheres e 3 homens. Quando eu nasci, gente, a Adriana já tinha 12 anos de idade, né? Quando eu nasci, então a mais velha já tinha 12 anos de idade. E o meu pai, gente, eu falo que meu pai foi um guerreiro e minha mãe foi é uma mulher, né, espetacular. Meu pai continua sendo guerreiro por vários motivos. Eu falo assim, que tem os motivos é, por cuidar de uma família muito grande, que não é muito fácil, e também por ter conseguido a união da nossa família, sabe? Quando eu era criança, gente, a minha infância foi assim, com muitas brincadeiras. Eu lembro que meu pai, gente, ainda sempre sobrava um tempinho para nós. Meu pai trabalhava durante a noite, fazendo pernoite na rede ferroviária, que ele era ferroviário. E, gente, tinha dia que chegava, ia trabalhar como pedreiro, né? Chegava de manhã, trocava de roupa e ia trabalhar como pedreiro. Quando não estava trabalhando de dia, e às vezes chegava às 5 horas da tarde, parava às 5 horas e depois das 5 ia trabalhar como pedreiro. Ele sempre construiu as nossas casas. Então, assim, meu pai é um artista, ele é um artista. E assim, sempre ele tinha um tempo, gente, pra estar brincando com nós filhos, sabe? Eu falo assim que meu pai foi bom pai, porque ele que fazia nossos brinquedos. Gente, juntava todas as crianças das ruas, ia lá pra minha casa, pra ele fazer os brinquedos, aqueles carrinhos rolimã que a gente descia ali. Na época, eu morava na rua 16. Aí onde que é a Rua do Barbosão hoje, que era o antigo supermercado, gente, nós descia aquela rua,
Eu montava na garupa dos meus irmãos e nós descia aquela rua até lá embaixo na rua 8 com aqueles carrinhos de rolimã. Nós montava e, gente, chegava lá em cima assim as pontas do dedo. E ele fazia pipa, fazia aqueles carrinhos pra gente brincar. Gente, ele construía os brinquedos tudo. E aí as crianças da rua tudo via e vinha tudo lá pra minha casa. Além de fazer pra nós, fazia pros meninos da rua. Então os meninos, era aquela meninaiada lá na porta da minha casa pro meu pai tá fazendo os brinquedos. E o que que acontecia, gente? Eu lembro que os nossos almoços, né? A Adriana, nessa época, chegava da escola, ela estudava no ginásio, meus irmãos, iam, mas a Sara, os menores, que era eu, a Sara e o Henrique, nós ia pro Dom José Gaspar estudar. E eu lembro que todo mundo chegando, sentando assim na mesa para almoçar. Na minha casa, gente, nunca faltou nada, graças a Deus, do que comer. Mas sempre foi muito regrado, sabe? Porque assim, era muita gente. Então, assim, eu lembro que refrigerante era uma ocasião muito especial. E eu lembro também, gente, eu fico olhando assim, que saudade que eu tenho da macarronada, da maionese, do franguinho no domingo, né? Aí era sempre a Fanta e a Coca no domingo, assim, quando tinha uma visita, uma ocasião muito especial mesmo. E eu tenho algumas lembranças de quando eu era criança que eu não tinha, nós lá em casa não tinha esse negócio de fazer compra com meu pai, com a minha mãe, eles sempre iam sozinhos os dois para fazer compra. Material escolar, gente, a gente nunca foi com eles para escolher material escolar. Eles iam e comprava de todo mundo e era o que eles compravam, gente. E nós tinha aqueles material para estudar. Tênis, sapato, gente, nós nunca ia. Sabe por que a gente não ia? Porque eram muitos filhos. Imagina, meu pai sempre a gente queria sempre, eu era louca, gente, para ter uma sandália da Xuxa. Aquelas bolsinhas da Xuxa, mas era muito caro, gente. Então, assim, se meu pai ou minha mãe levasse a gente, lógico que a gente ia querer. Então, eles compravam, né, aquilo que eles tinham condição de dar pra gente. Então, a gente não tinha esse negócio de estar indo pra ficar escolhendo, não. Eles iam, compravam, eles chegavam em casa, nós experimentávamos aquilo, a gente fazia uma festa porque tava calçando algum sapato novo, porque tava vestindo alguma roupa nova que é eles também que comprava. Então, assim, gente, a minha infância foi assim, foi uma infância muito boa. Eu lembro da minha irmã, né, da Adriana, fazendo cozinhadinha pra mim passar. Ela montava nossas casinhas lá pra gente brincar. Ela fazendo as roupinhas para nossas bonecas. Gente, então assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela minha infância. E agora eu vou contar pra vocês como foi a nossa conversão, como eu converti ao evangelho. Com 9 anos de idade, eu tava com 9 anos de idade, um ano antes, né, com 8 anos mais ou menos, eu lembro que meu pai bebia muito, gente. Meu pai trabalhava muito, trabalhava, mas ele bebia muito. E nessa época, gente, o casamento dos meus pais estava muito abalado por causa da bebida. Porque meu pai, tipo assim, aí foi chegando uma certa época que ele chegava em casa cansado do serviço, passava ainda, ia jogar sinuca, ia beber. E meu pai, quando tinha dia de folga, ele ia beber. Então, assim, a bebida começou a atrapalhar o relacionamento do meu pai e da minha mãe. E, por fim, gente, eles chegaram a falar em separação por causa da bebida. E assim, meu pai sempre foi muito bom, sabe, pra minha mãe. Nunca deixou faltar nada. Meu pai nunca encostou a mão na minha mãe. E eu falo, gente, que a minha mãe, a Bíblia fala assim, que a mulher sábia edifica a casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. A minha mãe foi uma mulher muito sábia, minha mãe foi uma mulher muito honrada, sabe? Ela sempre foi muito. Ela nunca trabalhou fora, mas ela soube controlar as finanças ali dentro, controlando nos gastos dentro de casa. Então, minha mãe foi muito sábia. E vou resumir, gente, para não ficar aquele vídeo muito grande. E eu lembro que com 9 anos de idade, meu pai adoeceu, procurou um médico, vou resumir mesmo. E meu pai foi diagnosticado, nessa época, gente, eu tinha 9 anos, isso tem 30 anos atrás. Meu pai foi diagnosticado com câncer no rim direito.
E começou a fazer o tratamento. Naquela época, o câncer, assim, era uma coisa nova, sabe? O câncer não tinha, assim, tanta cura igual tem hoje. O câncer matava mesmo. E quando descobriu, gente, já estava numa fase muito agressiva. E eu lembro dele ir pra Uberaba fazer os tratamentos. E, gente, eu tô numa alergia, uma coceira no nariz que tá horrível. E nessa época, gente, eu vou resumir. Uma das últimas consultas que ele fez, meu pai muito magro. Meu pai sempre foi muito magro. Mas com o negócio do câncer, ele chegou, gente, a ficar pele e osso. Era pele e osso. E nessa época, na última consulta, na penúltima consulta que ele tava, que ele ficou internado, que ele ficou em Uberaba, eu lembro deles trazer meu pai e o médico falar assim que era para trazer meu pai para morrer em casa, que meu pai não tinha mais condições. E eu tenho algumas lembranças de ver meu pai na cama, acamado, no leito de morte já mesmo para morrer, gente. Nessa época, minha mãe cuidando dele. E aí, gente, tinha um pastor que chamava Pastor Ronaldo, da igreja ele era pastor da Igreja da Fé, e ele era amigo do meu pai. A cidade muito pequena, a gente conhecia muita gente. E tinha mais 3 pessoas que estavam com ele no dia, que eu não lembro assim, muito bem quem que era, mas eu sei que foi 4 pessoas nesse dia visitar meu pai e pediu para orar pela vida do meu pai. E nesse dia, gente, eu lembro que era de tardezinha, eu tava na sala, eu vi eles orando, que eu nunca tinha visto, né? Pessoas orando, já vi assim, porque né, eu era católica, a gente rezava tal, mas assim, eu nunca tinha visto, assim, pessoas dobrando o joelho, e orando. E eu vi pela primeira vez, eles dobraram o joelho, assim, beirando a cama do meu pai e oraram pelo meu pai. E eu lembro, assim, deles orando muito, assim, com muita fé e fervoroso, e minha mãe dentro do quarto. Eu só sei, gente, que eu vou resumir também. Que meu pai, no leito de morte, quando foi no outro dia, meu pai já levantou da cama. No outro dia, meu pai já começou a alimentar, que ele não alimentava mais. Meu pai sentia fortes dores, né? E com isso, a minha mãe ficou assim, cismada de ver ele melhorando, marcou uma consulta para ele em Uberaba de novo. E eu lembro que a gente foi nessa consulta, eu e a Sara foi com eles, que eram as caçulinhas, a gente foi com eles. E nessa consulta, o meu pai já foi dirigindo, gente. Porque nas últimas consultas, quem levava era meu avô, que meu pai já não dava conta mais de dirigir. E nessa consulta, meu pai foi para Uberaba dirigindo o carro. E aí, gente, chegando lá, eu lembro que a gente ficou na recepção, gente, eu começo a querer chorar, porque a grandeza de Deus é muito grande, muito grande. Ele foi muito misericordioso com a minha família nessa época. E eu lembro da gente ficar na recepção e meu pai entrando para ir fazer a consulta dele. E era de manhã, era por volta de umas 8, 9 horas da manhã. Gente, eu lembro que meu pai ficou o dia todo e nós ficou lá embaixo esperando e nada do meu pai vir. Nisso o médico veio, era um médico baixinho, ele chamava Dr. Luciano, ele é até xará do meu esposo. Aí mas a Sara foi correndo e minha mãe falou: "Não, vocês não podem entrar". Ele falou: "Não, pode entrar". Gente, quando ele falou assim, minha mãe achou assim, pronto, ele faleceu. Ele vai me dar notícia que o Lazinho faleceu. E nisso meu pai tava lá na sala, lá, e meu pai rindo. Aí o médico falou assim: "Ó, eu não sei o que aconteceu, mas o senhor Lazinho está curado". Hoje nós ficamos o dia todo fazendo exames nele para constatar essa cura. Porque aí, gente, ele colocou lá os exames todos que ele tinha feito antes, os procedimentos que ele tinha feito antes, quando ele estava com câncer no começo, quando ele estava com câncer já na fase terminal, e com o rim dele novo, em folha, gente. E o interessante é que ele virou e falou assim: e o que mais tá intrigando a gente é que ele tem uma cirurgia na vesícula aqui, mas ele não tem corte.
E lá no ultrassom lá, vi um corte na vesícula dele. E naquela época, gente, não existia cirurgia a laser. Porque hoje em dia faz cirurgia a laser, nem vê cicatriz. E naquela época não tinha isso. Aí o médico pegou e falou pra ele, falou assim, ele tá curado e ele teve uma cura na vesícula que a gente também não sabe. E através disso veio a conversão, foi quando a gente converteu ao evangelho, gente. Foi por causa da cura de câncer do meu pai. E aí, gente, nessa época, a gente foi pra igreja, né? Eu, meu pai, meus irmãos, que foi também pra igreja. E eu lembro que eu não sabia que eu sabia cantar. E nesse intervalo, eu tava num culto, era ensaio das crianças, e tinha um pastor lá que ele chamava Pastor Valdir. Ele já faleceu, ele faleceu bem jovem, e ele me ensinou a cantar uma música naquela época. Foi o primeiro hino que eu cantei na minha vida, gente, na igreja. É um hino assim que eu amo, amo, amo. Eu nunca mais parei de cantar ele porque eu amo. Ele é assim, ó. O que há contigo, amigo, que você anda batido, cabisbaixo sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende-lhe as mãos. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. E dessa vez, gente, que eu cantei esse hino, nunca mais eu parei de cantar na igreja. E aí, com 12 anos de idade, eu batizei nas águas. E aí, gente, com 13 anos eu continuei firme com o Senhor. E com 15 anos, gente, eu comecei a namorar. Eu comecei a namorar com o Luciano, que hoje é o meu esposo. E assim, gente, eu só tenho que falar pra vocês o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu comecei a namorar com 15 anos e com 18 anos eu casei. Eu casei muito jovem. Hoje eu falo assim, gente, que eu vou fazer 40 anos, eu tenho mais tempo vivido com o Luciano do que eu vivi com meu pai e com a minha mãe. E assim, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Pela minha família, pela vida dos meus pais, pela vida dos meus irmãos. E através de 6 filhos, gente, meu pai hoje tem 17 netos. 7 bisnetos, vai inteirar agora. Não, 7 bisnetos, né? 7 bisnetos, porque é a Vitória, a Rebeca, o Benjamin, a Manuela, o Daniel e a Heloísa. Não, são 6 bisnetos. Eu acho que é 6, gente, eu perco a conta de tanto que é grande. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pelos cuidados dele na vida do meu pai, da minha mãe. E, assim, por eles terem me ensinado o caminho que eu deveria andar. Eu falo que tudo que eu sou hoje, gente, eu só sou o que sou graças ao meu pai e à minha mãe. Que foi, assim, guerreiros, sabe? Como eu falei pra vocês, minha mãe foi uma mulher sábia. Minha mãe foi sempre uma mulher de muita oração. Minha mãe sempre foi uma mulher, assim, admirável, sabe? Boa esposa, companheira, amiga, uma excelente dona de casa, mãe. E o meu pai, gente, um guerreiro. Meu pai hoje tem 73 anos, continua trabalhando, gente. Ele aposentou na rede ferroviária e, assim, não para. Ele mexe, ele faz casa ainda, ele faz. Ele não para, gente. Meu pai é um guerreiro. Eu falo que meu pai é meu herói, sabe? E assim, gente, essa é a minha história. Depois eu vou contar a minha história de como eu conheci o Luciano e como eu casei, porque senão fica um vídeo muito, muito grande. Eu vou contar por partes. E assim, quero mandar um beijão pros meus irmãos, que eu amo, amo. Gente, eu sou apaixonada com meus irmãos. A Adriana mora aqui em Biá. O Rogério também mora aqui em Biá.
O Sidney mora aqui, Biá também. O Henrique mora em Caçapava. A Sara que mora lá na Itália. Gente, morro de saudade dos meus irmãos. Nossa, como eu queria que eles estivessem aqui perto de mim. Principalmente eu, mas a Sara, que eu, mas a Sara, gente. Assim, eu amo meus irmãos todos. Mas eu e a Sara, a gente ficou por último a casar. Então a gente cresceu mais junto. Então, assim, nós temos uma ligação muito forte mesmo. Ela é meu xodozinho, né? É a minha irmãzinha. Amo de coração. Tenho muita saudade, gente. Muita saudade dela. Já tem 2 anos que a gente não se vê, né? Ela, ela com esse negócio dessa pandemia que teve, não teve como ela vir. Então, assim, eu sinto muita falta dela, muita vontade de abraçar, de beijar. Mas, infelizmente, a vida é assim, né, gente? Ela tá lá, tá feliz também, tá bem, graças a Deus. E os meus sobrinhos, todos os meus sobrinhos, que eu amo muito mesmo. Quero mandar um beijão pra vocês tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa de eu ficar emocionada, gente, porque falar de família me emociona. Falar de família, eu acho que assim, é uma coisa muito de Deus, sabe? Família é um alicerce que a gente tem que ter firme pra vida toda, sabe? E família é tudo, né, gente? É uma bênção do Senhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Da próxima eu vou contar pra vocês, como eu falei, porque tá ficando já um vídeo muito grande. Vou contar pra vocês como foi o meu casamento e como eu conheci o Luciano. Um beijo, fica com Deus, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!